Oi, gente, Tá estamos ligado? aqui de volta nos Bichos Doidos. Eu sou a Rafaela, faço parte do coletivo Vivacidade e no nosso bate-papo de hoje a gente está contando aqui com Rafa Paquita e com Rafa Mota, também do coletivo Vivacidade. E a nossa convidada de hoje é a Paula Altran. E aí, quem quiser conhecer um pouco mais do coletivo e da Paulinha, as nossas redes estão todas aqui na descrição do YouTube. E aí é só chegar lá e clicar. E aí eu gostaria de começar perguntando, Paulinha, você poderia falar um pouquinho de você, se apresentar? Sim, sim, Rafa, né? São 3 Rafas. Fica difícil, né? É fácil. Bom, eu sou a Paula, eu sou formada em psicologia e hoje em dia eu faço mestrado pela UFC. Sou integrante do grupo de pesquisa e intervenção GESES, onde as pesquisas e intervenções, né, estão relacionadas com a violência, exclusão social e subjetividade. E eu faço um trabalho desde 2016 no Serviluz, com crianças e adolescentes, hoje em dia tem mais crianças, que é o projeto de vida Titanzinho, mas hoje em dia é conhecido como Instituto Três Mares. Então, desde 2016 eu estou lá pelo Serviluz, fazendo várias coisas. Na descrição, né? Um variado de movimentos. Legal. E alguma vez alguém te chamou de bicha doida, de doida? Nossa, a menina doida mesmo. Né? Eu acho que pelo menos 3 vezes no mês alguém chama. E a gente mesmo, nas coisas que a gente construiu lá pelo Serviluz, de vez em quando a gente olhava, meu Deus, a gente é louca de ainda estar aqui fazendo essas coisas e indo atrás do povo para ajudar. Então, sim, já fui chamada. Imagina, menina. E quem quer essa parte social, aí que é chamada mesmo. Pode falar, Paquita. Não, acho massa, né? Assim, tipo, porque você pensar no social dentro desse perspectiva de pensação individual, né? É bem doido mesmo. Aí eu ia perguntar, era isso, assim, tu falou que o Viés, ele trabalha com essa parte de subjetividade, né? Aí eu te perguntar, assim, como que é essa subjetividade, como que é essas práticas, assim, e se tem alguma coisa a ver já com esse trabalho lá no Titanzinho, se eles se conectam de alguma forma. Assim, eu acho que para eu estar onde eu estou, várias coisas se conectaram, se atravessaram, né? Eu, na verdade, entrei no Serviluz não foi por conta da psicologia, por conta do surf, e as coisas foram tomando um outro rumo, né? Além do sentimento afetivo pelo local, né? Eu comecei também um sentimento afetivo pelos moradores. E quando a gente fala assim dessa subjetividade, é mais ou menos uma estrutura social, né? Que vai se constituindo dessas subjetividades das pessoas, mas ela, ao mesmo tempo, constrói o território e constrói a sua singularidade, né? Enquanto indivíduo. E ela é atravessada pelo social, né? Pelo nosso sistema econômico, que é o capitalismo. E ela produz uma subjetividade, né? Pensada no mercado, bastante. E isso é produzido pelas mídias, pela ciência também, pelas instituições. Então, começada a gente analisa uma lógica de subjetividade pautada, muito atravessada pelo capitalismo, né? Uma normalização de qual a infância seria realmente uma infância, como infância. Quando a gente para pensar em infância, muitas vezes vem a imagem daquela criança classe média, no seu apartamento, né? Brincando com brinquedos da moda, digamos assim. Diferente da infância, talvez, do serviluz, que a brincadeira é mais na rua, né? Às vezes a brincadeira é com o que eles têm em casa, no mar, né? Que existe um muito forte, é uma comunidade pesqueira, com esse mar, um local onde tem ondas ótimas
para surfar, e as crianças crescem vendo aquilo ali, né? Crescem admirando e fazendo parte também da cultura, produzindo uma cultura também do local, né? Acho que é mais ou menos isso. Não sei. Deu a resposta? Não, legal demais, assim. E você vê Acho que ele travou. Rafa, só completar aqui, só... Não, de boa. Acho que foi. Foi. Não, então só pegar o gancho, assim, dessa fala aí da Paulinha, assim, porque, tipo, você vê, né, que essas outras construções não pautadas dentro desse padrão que você falou, né, da criança, da classe média, normalmente é tratado até como excluído ou então algo inferior, algo que ultrapassado, tipo, e realmente excluído, né? E aí quem é excluído, eu vou pegar aqui assim uma parte de um texto que tu me mandou uma vez que eu achei incrível, né? Que fala que quem é excluído não é lembrado, então sofre também a agressão, né? Tipo a exclusão e a violência, né? E aqui a gente está falando sobre viver na cidade, viver bem na cidade, né? Então você trazer essa outra construção, essa outra possibilidade, uma cultura baseada no mar, né? Cultura baseada na rua. E aí, sei lá, eu fico assim, só encantado com isso, assim. Só... Não, com certeza, Rafa. O intuito mesmo, assim, do capitalismo é esse. Colocar quem é a mão de obra para o mercado que presta e excluir, ou até mesmo eliminar, né? Como a gente vê, o número de violência geralmente em comunidades é altíssimo, né? A gente vê aí a maior parte da população negra, e nesse período de pandemia, criança e adolescente, né? A gente vê bastante os noticiários, como o Miguel, e aqui mesmo em Fortaleza, no Pison, o Juan, né? Ano passado, se eu não me engano. Então, assim, muitas vezes dito que não tem até uma infância nessas periferias, porque acham que a infância é aquela do tabletzinho, da televisão, da escola particular, e não é bem assim, né? E essas outras infâncias, como a infância indígena, de uma periferia, as infâncias ciganas, acabam sendo mesmo deslegitimadas enquanto infância. E quando vocês, né, me chamaram para estar aqui nesse bate-papo, eu estava olhando assim um pouco o Instagram de vocês e tem essa perspectiva, como tu falou, né? De pensar uma cidade habitável, mais habitável para todos. Uhum. E como sendo coisas que eu estudo mais na minha área, o que me veio em mente no mesmo instante foi justamente assim, essa produção de subjetividade. Até mesmo relacionado ao meio ambiente, né? Muitos saberes, né? Conhecimentos, como a gente estava falando anteriormente na reunião, sobre a farmácia viva, que é um conhecimento que dá para ser passado, né? De pai para filho, de mãe para filha, de família, gerações, sobre plantas medicinais que podem fazer o uso ali de maneira mais acessível, né? E não é disseminado. Na verdade, isso é deslegitimado. Porque você deslegitimando isso, você vai precisar sempre da farmácia que está, né, dentro dessa estrutura capitalista. Então, basicamente isso. Para a gente pensar numa cidade mais habitável, a gente tem que estar pensando nessa produção de subjetividade. Né? Hoje em dia, Fortaleza, Ceará, ela é mais habitável para quem? Né? A gente vê várias vezes tentando fazer remoções lá no porque supostamente não, é um privilégio mesmo você morar na praia. Mas o pobre não tem que morar na praia. Quem tem que morar na praia é aqueles apartamentos luxuosos, né? Como a gente viu num grupo de WhatsApp de um colégio aqui, a mãe reclamando porque ela mora no 2020 e os filhos dela não podem ter compradores do Benfica. Então, a
questões que, quando eu paro para pensar, é colocado o homem como o topo da pirâmide. A gente não consegue muitas vezes ter uma existência de forma harmoniosa com as outras existências, as outras formas de existência, como a natureza, animais, o mar, enfim. Acho que é mais ou menos por aí o que eu pensei quando vocês fizeram Eu acho legal da tua fala. Estão me ouvindo, gente? Sim. Eu acho legal da tua fala, Paulinha, assim, né, que fala, esse modelo de criança, ou de brincar da criança, Vixe, travou. É o da galera da classe média. Só que essa galera é a minoria, né? Se a gente for colocar em números, é a grande minoria em relação ao o sistema coloca a mesma coisa, faz a grande massa querer imitar essa minoria, né? E aí, em relação Sim. também à questão da farmácia viva, até o modelo de casa que é construída lá por causa das faltas de acessibilidade e tudo, não comporta mais nem ter vazio, né? São casas pequenas, Sim. sem saneamento muitas vezes, com certas dificuldades, né? E aí, pela tua experiência e tua vivência dentro desse ambiente que é pressionado por esse sistema para retirá-lo de lá, e até talvez por isso, eu não sei, é precarizado, né? De várias formas. Como é que tu enxerga o ambiental para eles? Tanto para as crianças que têm esse contato com o mar, como para quem vive nessa comunidade, como é que eles encaram esse ambiental, ou se não encara? Como é que funciona, assim? Encara, assim, a Associação de Moradores do Titanzinho, né, tem um trabalho que envolve isso, de trazer conversas com a comunidade, né, é bem forte esse movimento, dentro do Serviluz, o Serviloche, o Núcleo Base, são várias pessoas que estão em aliança, né, pensando nessa melhoria dentro da comunidade. E até mesmo a gente, né? Todas as atividades que a gente faz com as crianças, das primeiras vezes, a gente sempre sentava para ver qual era o interesse deles. E foi quando surgiu a questão do meio ambiente, né? E a gente conhecia algumas pessoas, né? Como tem as fotos, se a Rafa quiser passar umas. Pronto. Tem o Gabriel, que hoje em dia está falando bastante, né, sobre a questão do Covid. E a gente pensou, assim, lógico que é muito importante ali o Titanzinho, o vizinho, a Praia das Pedrinhas, porque tem nomes diferentes, né? Nomes afetivos pelos moradores diferentes. O Titanzinho é uma praia dentro de Serviluz, o vizinho é outra, aí tem as Pedrinhas. E a gente pensou em estar falando sobre, fazendo, de certo modo, uma educação ambiental. E aí a gente levou as crianças lá para Sabiaguá. Porque, de certo modo, é uma conexão, né? O Rio Cocó deságua ali na Praia do Futuro, e aquele mar, por mais que exista uma divisão de nome, o mar é uma unidade só. Né? A água, quando vai ali, ela se conecta com tudo. Então, a gente pensou, não, vamos fazer uma coisa diferente, e depois a gente fez um mapa afetivo outro dia, não foi no mesmo dia, porque nem dava. A gente saiu da Sabiaguaba, a gente fez uma trilha com o Gabriel e o Sanjay, da biologia. Tem umas fotos bem bacanas. Essas fotos são antigas, e foi a primeira vez que a gente foi. Então, a gente tentou fazer essa conexão que é bem maior, né? Nós somos mas existe o coletivo e existe uma coisa que conecta tudo, uma unidade. Entende? Tanto do sistema ecológico como do social. Aí, essa conexão com o mar, às vezes, a gente ia surfar depois das atividades. As atividades são feitas semanalmente. Hoje em dia, as crianças que estão participando do grupo não surfam, mas isso foi em 2016, se eu não me engano, as crianças surfavam e a gente, às vezes, ia depois para o mar surfar. Então, tem é bem simbólico, né? Esse mar, também a rede de pesca que eles puxam 3 vezes no dia, né? Dividem
esses peixes para quem ajudar a puxar a rede, e muitos pescadores também vendem, né, esses peixes na comunidade, para fora da comunidade. Então, a gente fez essa conexão do território mais macro, com o Rio Cocó, com a Sabiaguaba, para estar falando, né, de questões como poluição, preservar essa natureza. Mas a gente sabe que dentro do Serviluz existe muito descaso, né? Tem uma boca de esgoto, né? Uma estrutura de esgoto aberta, de frente para o mar do Titanzinho. E é bem complicado, né? São várias questões que já existem, talvez complique mais ainda com o Covid, já existiam, né? E com a nossa situação de pandemia, talvez fique mais complexo ainda. Com certeza. Eu acho que é isso. Uhum. E tu percebe, Tu falou assim, sobre mapa... Pode falar, Paquito, depois eu falo. Oxi. Assim, Não, tu falou aí sobre mapas afetivos, né? Sobre essa construção do coletivo, que já existe. Eu acho que o mapa, ele serviria como uma forma de mostrar isso, como que funciona. Porque faz parte também, assim, pelo menos, na construção do mapa, faz parte de tentar enxergar as possibilidades, né? Ali dentro. Sim, é um espaço de muita potência, né? E esse mapa, assim, um mapa afetivo, seriam marcar quais os lugares no território, no Serviluz, que traz uma lembrança boa. Por muito tempo, as pessoas tentavam fazer uma separação do afetivo com o cognitivo. Só que não dá para separar, né? Quando você se afeta, você tem lembranças boas de alguma coisa, isso interfere também cognitiva. Ai, meu Deus, agora não. Acontece. Escreve aí já. Né? Produz também o cognitivo, a sua inteligência, o seu interesse, a sua memória. É que nem uma comida com a avó que você lembra, né? De forma afetiva, do cheiro, alguma coisa assim. Então, ele tem influência. É uma mútua construção, é algo que coexiste. Eles constroem e o território também constrói as pessoas que estão ali. Um constitui o outro. É meio doido, às vezes, ter esse pensamento que a gente sempre fica muito em mente essa coisa meio binária, que ou é um ou é outro. Mas não, são atravessamentos, né? Relações com o território, com você, de proibições também, né? O que é muito doido, porque existe uma divisão dentro do território por conta das facções, e tem crianças que moram no Serviluz, que é na beira da praia, mas não, porque é um território de uma outra facção, então ela não tem acesso à praia, por mais que ela more na praia. E eu acho que eu vejo assim, de mais potência é que a gente falar tanto dos relatos das crianças, o quanto que algumas coisas que a gente já falou, fez, ficaram, né? Aquela ideia, eles começaram a se perceber de um outro modo, mas isso também atravessa muito a gente, enquanto profissional, enquanto ser humano mesmo, e constrói uma outra Paula. Toda vida que eu me deparo com uma situação, toda vida que eles dão alguma resposta em relação a algum assunto que te desestrutura, de você, opa, eu nunca tinha pensado desse modo. A infância, ela traz muito isso, né? Ela ainda não está tão estruturada nos nossos moldes sociais. Então, alguma coisa que faz muito sentido para mim, às vezes não faz para ela, e quando ela questiona, você para pensar, realmente, nunca tinha pensado desse modo. E ela está me trazendo isso. Agora, poxa, vou começar a tentar sentir de outra maneira, ver de outra maneira determinado assunto, né?
E é muito interessante o que você está falando, porque um amigo meu, ele foi estudar sobre a infância, se eu não me engano, a partir dos contos dos livros, né, de Monteiro Lobato, ele me falou uma coisa super interessante, né, que a ideia de criança, ela é muito recente, ela não é algo que a gente tenha trabalhado por muitos e muitos anos. E aí, quando ele me falou isso, assim, que eu fiquei, se eu não me engano, acho que ele falou que criança é um termo que surgiu no século XX, se eu não me engano. E, gente, o século XX foi aqui, foi ontem, né? E aí, porque antes se tratava crianças como pequenos adultos, que eles já tinham, assim, todo esse mecanismo que a gente já tem como adulto, e era só algo que bastava crescer e pronto, né? Desenvolver e pronto, quando na verdade não, é uma fase de fato. E aí fiquei muito interessada, assim, como é que... Ui, gente, desculpa. Como foi que você chegou nessa parte da infância? Como é que você se interessou por essa parte? Porque eu acho muito bonita e as crianças são o nosso futuro, né? Então, eu acho que é muito importante que a gente, enquanto sociedade, cada vez mais se preocupe de fato com as nossas crianças, de ter uma preocupação comunitária com elas, né? Porque elas que vão perpetuar toda a nossa geração, toda a nossa existência, a nossa cultura. Sim. Realmente, assim, a infância, ela é uma construção social, né? É tanto que tem um teórico, Arrier, que é bastante usado, que o pequeno adulto da aristocracia faz muita referência, mas eu sempre gosto de pensar e puxar mais para o nosso contexto brasileiro, que teve a escravidão, que a maioria das crianças negras não sobreviviam às embarcações de navios negreiros, foram os primeiros anos de vida, e a criança indígena, do mesmo modo, né? Assim, um extermínio. Na verdade, é a infância, ou as crianças. Acho que eu fui procurada. A gente começou a fazer as atividades, na época eram um pouco mais adolescentes, as crianças que participavam. E isso foi se transformando de modo... Não gostaria de usar a palavra naturalmente, mas isso foi acontecendo. Né? As crianças começaram a aparecer, querendo participar. Quando ia existir algum movimento no bairro, pelo coletivo de audiovisual, que é as primeiras que aparecem são as crianças. Quando tinha reunião das ex, que na época eu estava participando mais frequência, as crianças iam e participavam. E por que não essa participação das crianças para falar? Às vezes são zonas especiais de interesses sociais, para quem não conhece esse termo. O território ali é onde elas vivem, né? É o bairro onde elas moram. Por que não elas entenderem, tentar entender ou participar do que está acontecendo, né? No bairro onde elas cresceram. Então, eu acho que foram vários encontros, sabe? No sentido de coisas despretensiosas que a gente foi indo para luz, que eu conheci a Yara, que ela já estava começando essa ideia, aí eu vou também. Não foi nada planejado. E dessas crianças também não foi planejado. E é muito legal também, sabe? Porque a gente percebe, os pais sabem da participação dessas crianças, né, no projeto, mas não é algo que os pais levam. Elas querem participar. É o interesse delas mesmo. Assim, existe uma relação de afeto, como eu já falei anteriormente, né? A gente só por, eu vou fazer minha pesquisa aqui, existe afeto delas com a gente, tanto que a gente está tentando manter um grupo no WhatsApp, os que foram mais velhos, que começaram a participar em 2015, ainda procuram a gente para conversar, para falar alguma coisa que ficou do que a gente foi colocando nessas atividades. Eu não falei anteriormente, mas atividades têm relação com direitos humanos. A gente sempre tenta fazer atividades com essas temáticas, né, de forma variada, com brincadeira, com o lúdico, no mar.
Então, é bem por aí. As coisas... Não, Márcia, Pode falar. só um último comentário, viu, gente? Para não ficar, né, monopolizando, porque eu acho que é muito interessante o que você está falando, que as crianças vêm, elas chegam e querem participar, e a gente corta muito, né? Principalmente a juventude. E quantos exemplos a gente tem hoje em Fortaleza de uma juventude, eu conheço mais um pouco mais da juventude negra, que são potências, são pessoas incríveis, enquanto a gente não, elas são silenciadas, né? E um desses pontos é porque elas são jovens. E enquanto as outras juventudes a gente tem aqui no nosso país e é desperdiçada pelo nosso, enfim, sistema educacional, né, também, e a gente não sabe o que fazer com todo esse potencial que a gente tem. Então, eu acho que essa é uma fala importante, eu acho que principalmente para reforçar que as crianças e os jovens devem sim ter a sua voz escutada em pautas, porque eles também vivem na nossa sociedade, eles também têm necessidades, né, eles precisam ser ouvidos. E, inclusive, tem alguns editais que fomentam nessa questão da juventude e tudo, mas é muito pouco, porque a gente precisa fazer muito mais enquanto isso. E aí a gente só tem, digamos, essas referências, tipo a Greta Thunberg, quando é algo assim mundial, mas quantas referências a gente não tem aqui em Fortaleza e a gente desconhece, né? Principalmente dentro das periferias. Sim. Então, assim, eu queria só também mais reforçar essa tua fala por conta disso, né? Que às vezes eu fico pensando, eu enquanto professora, gente, como é que eu posso potencializar as crianças que eu dou aula? Porque aqui elas estão sendo, principalmente estão digamos, aprendendo a memorizar e a reproduzir, né? Enquanto que elas são seres, elas são atores, né? Dentro da cidade também. Oi, Rafa? Sim. É quase um adestramento, né, que a gente faz. Eu também sou professor. Isso é absurdo. Dentro do isso é absurdo. cronograma que a gente trabalha, tem hora que a gente só faz fazê-los aprender o que a gente acha que é importante, não que de fato seria importante, né? Isso é muito louco mesmo. Sim, não, com certeza. E elas produzem... Oi? Demais. Não, pode falar, depois eu falo. A cultura vaza para os pais, para os amigos, para os tios. E é muito doido isso, né? E muitas vezes a gente desconsidera, a gente olha assim, é uma criança, não sabe o que está dizendo, essa relação adultocêntrica, né, nossa. E a gente tem tanta a aprender com essas crianças, e tem muito disso que tu falou, Rafa, assim, que a gente vê muito de fora, mas a gente não está olhando. Eu vou até fazer, assim, uma propagandazinha que eu tenho nessa minha pesquisa, trazer mais coisas aqui, né, Nordeste, regional. Tem duas pesquisas que eu li, que uma é daqui, Cantado. Se essa rua fosse minha... a gente coloca depois, né? A monografia dela. Oi? Depois a gente coloca a descrição também no vídeo, depois, de quem com esses documentos dicas. Ana Lívia do Nascimento Barbosa, mulher negra, que fala sobre Castelo Encantado, ela morou lá. Fala sobre crianças. E tem outra que é da Bahia, Arraial do Retiro, também sobre infância. Lindas, lindas. Massa. Né, assim, para a gente tentar localizar as nossas infâncias. Está sendo produzido com a nossa cultura. É muito delicado, às vezes, não é desconsiderando, existem muitos teóricos que são importantes, que é interessante a gente tá lendo, mas para a gente ter um melhor entendimento, enxergar a nossa história do nosso país, como ela se construiu e como ela vem se construindo. Então, assim, olhando mais para cá, para os nordestinos de preferência. Esse é o meu interesse. Legal, e a tua fala casou com o que eu ia falar também, que eu ia perguntar, assim, no caso, né? Que é muito isso, um dos grandes problemas do sistema que sabota todos esses tipos de periferias, comunidades, porque Serve Luz a gente não pode nem falar que é periferia, né? Porque é muito próximo ali, colado na parte mais nobre da cidade, né? Mais cara da cidade. Mas é um grande problema, essa parte cara, ela ideologicamente sufoca.
E aí essas comunidades perdem a ideologia delas, né? Elas perdem a identidade delas, na verdade, né? E aí passa a adquirir o quê? Meu desejo é esquecer que eu sou de família de pescador e virar aquilo ali, ir para aquele prédio que está ali. E como é que vocês veem nas crianças e trabalham? Se é que vocês trabalham assim com essa questão local, né? Do reconhecimento da subjetividade do pescador, daquele ambiente que está assumindo, e se essa identidade ainda existe lá, e como é que é feito, assim, que é um trabalho que eu acho muito interessante. Rafa, eu acho que próprias crianças existe uma valorização tão grande em relação ao mar, né, que para elas tem uma coisa que eu escrevi, assim, que o sal daquela maresia parece que não sai do corpo. Então, uma coisa já tão atravessada aquele mar, a simbologia daquele mar, o afeto que eles têm pelo aquele mar, né? Essa história da rede de pesca, puxam, que as crianças participam. É lógico que existe uma desvalorização, né? Mas a gente sempre tenta potencializar a existência dele, né? É por isso que às vezes é muito delicado o que a gente faz, no sentido que a gente tem que ter um cuidado, porque a gente pode às vezes fazer um comentário erroneamente que despotencialize, em vez de estar potencializando o modo deles de viverem, de existir. Sim, é muito complicado, né? Assim, você tem que ficar o tempo todo pensando o que é que você vai falar, como é que você vai abordar, principalmente mulher, assim, eu me coloco também como mulher branca, classe média, porque tem coisa que a gente é muito natural e pode ser, assim, fatal, né? Uma coisa que você fala, inclusive de, por exemplo, mas porque você não compra um shampoo e a pessoa não tem nem condições para fazer isso, né? Em algumas vezes, porque eu já participei de alguns projetos sociais e essa situação ocorreu, e aí eu parei assim, gente, eu tenho que ficar o tempo todo pensando no que é que eu vou falar, como é que eu vou falar, porque existem formas, né, de abordar também. E realmente a linha é muito tênue. Assim, eu acho que a educação, né, é uma só, o modelo educacional. E aí, muitas vezes, a própria escola, né, e o professor que vem de outro canto e vem com aquele plano pronto, ele interfere demais também nessa potencialização, né, porque ele vem com ideias prontas, você vai se formar, você vai ter que ser o melhor nisso, melhor naquilo, esquece a realidade daquela galera, né? Isso é que eu acho muito louco também. E é o tipo da coisa, Rafa. Eu acho que a questão da pesca, eles sentem, talvez a gente nunca tenha colocado de maneira mais objetiva, mais direcionada. Mas esse ano, por exemplo, antes da pandemia, a gente foi falar do carnaval, o que era o carnaval. E fizemos do carnaval do Serve Luz mesmo, as fotos, vídeos. E tal hora a gente colocou várias fotos de várias cidades. Tentou fazer um jogo de adivinhação. Onde é esse carnaval? Onde é isso? Aí começamos a mostrar do território, né? Do carnaval, eles fazem pré-carnaval. Lá tem parada gay, certo? Todo ano tem uma parada gay. Então, existem vários movimentos dentro do território, né, culturais, que a gente está sempre tentando puxar. Não sou moradora de lá, mas, assim, estou lá há um tempão. Conheço outras pessoas, né? A gente fez articulações lá no território, com esses outros movimentos que eu falei no começo da live. E eu acho que também isso é muito importante, né? Ter um diálogo com o território. Porque se você não tem um diálogo com as pessoas que estão lá, eu acho que é bem difícil você levar uma atividade dessa durante anos, como a gente tem conseguido fazer, né? Como a gente fez. Com certeza. Eu acho que é bem isso. Mas ainda mais sendo algo, para não ser algo impositivo também, né? Dessa mesma forma. Tem que ter esse diálogo, ele é primordial para que consiga prosseguir, né? Sim. Então, é bem isso, analisar a vida daquela criança, como ela se enxerga, deixar ela ser livre para ela ser quem ela é. É você olhar para a criança e achar aquilo ali lindo, né? E falar que ela está no mundo, ela tanto vai a vivência dela, a existência dela,
como também o mundo vai ressoar dentro dela, né? É uma coisa indivídua. Que também está muito ligada, eu vou voltar a falar sobre isso, sobre a questão do meio ambiente, né? Foi construído do capitalismo, principalmente dessa questão da colonização, esse extermínio dos índios, né, entre outras, que a natureza não é importante, que a existência de outros seres não é importante, a existência. E a gente está vendo para onde as coisas estão indo, aquecimento global, né? A gente está andando num campo. Se a gente não começar a viver de maneira harmoniosa, é lógico que sempre vão haver impactos. É possível você anular todos os impactos, porque só a sua existência já é um impacto. Só de você estar ali na pedra já é um impacto. Mas a gente tem que tentar diminuir isso a uma linha que a gente consiga viver harmoniosamente, né? No nosso bairro, com a natureza que tem ao redor do nosso bairro. Essa é a Érica. A Érica é minha professora, uma pessoa maravilhosa, muito inspiradora, Érica. Inclusive, eu faço parte do projeto de extensão que está dentro do Vieses, que faz parte do Vieses, que é o Maquinarias. Então, a gente tem uma conversa com o território de Canudos, que é no Bom Jardim, e também com as crianças do Serve Luz. A gente já fez até esse encontro lá no Bom Jardim, no Centro Cultural, no festival. Ah, que legal. Teatro, mas as crianças estavam tão, assim, eufóricas. Foi do jeito que eles quiseram. Estavam correndo pelo Bom Jardim, mas sendo sabiam... os cão, né? Sendo os cão, criança o cão. Assim, correndo. Mas eles sabiam que iam conhecer crianças do Serve Luz. O que é muito legal também fazer essa conexão da praia, outro mais no sentido da serra. Tanto que tem gente no Bom Jardim que nunca nem viu o mar, né? Então, assim, aparece até duas realidades se chocando, né? Serra e mar. Esse negócio do mar, o mar tem muitos atravessamentos. A gente, às vezes, tem esse privilégio nem se toca. Mas o mar, que é um ser vivo mais brilhante do que o mar. Vai, Paquita, tu queria falar? Paulinha, e nesse... Sim. Assim, primeiro eu ia falar assim, porque essa conversa me lembrou muito uma parte da música dos Racionais que falava que a rua me atraía mais do que a escola, né? Então, assim, muito por conta desse modelo onde se chega uma pessoa, muitas vezes não tem zero conhecimento da realidade daquele ambiente e vai colocar uma construção completamente diferente do que aquele ambiente... eu não vou colocar a palavra necessita, mas o que aquele ambiente produz, né, assim. E aí teve até uma conversa uma vez com uma doutora que eu fiquei assim, tipo, assim, explodindo a cabeça, que ela chegou e falou assim, onde que está nas escolas o ensinamento da história daquela comunidade, né, assim tipo, nas escolas lá, qual é o momento que se fala sobre a história da pesca dentro da comunidade, a história do farol, a história de todo o Titãzinho ali, onde que está essa história dentro das escolas? E aí, mas aí a pergunta que eu ia fazer, assim, isso aí foi só um adendo, né? Eu estava aqui escutando vocês aqui, aí, viajando aqui. Mas, é assim, dentro dessas construções aí que acontecem com essas crianças, existe esse movimento de retorno deles no sentido de eles começarem a participar e fazer monitorias e eles começarem a guiar as novas crianças. Esse retorno deles, assim como agora, em vez de ser que está recebendo aquele serviço, mas que está participando de realizar aquele serviço também, assim. Bom, a gente ainda não chegou a colocar isso em prática, né? Algumas crianças procuraram o Instituto com interesse de debater alguns temas, mas aí veio a pandemia e... Mas tem algumas crianças que de vez em quando aparecem, que ajudam a gente, assim, com as outras crianças que brincam também, alguns adolescentes.
já estão adolescentes, fazendo 18 anos, adulto jovem, e vínculo, né? De estar entrando em contato, às vezes, com gente, da gente também estar, às vezes, lá no bairro, encontrar, conversar, ai, como é que tu tá? Como é que tá fulano? Porque a gente realmente, eu me sinto muito participativa lá da comunidade, né, presente, de se fazer presente. Por isso que eu falo dessa relação de afeto, eu não estou lá pela pesquisa. Eu estou lá anterior a isso, mas hoje em dia eu também faço minha pesquisa lá, né? Mas mesmo depois da pesquisa, por lá, nas ações, no que eu puder fazer para estar ajudando, dando apoio. Isso da escola, Rafa, assim, é muito interessante, até mesmo dentro da psicologia, que às vezes a gente vê muitos discursos falando como se a criança só existisse na escola. Né? A criança não está na rua, a criança não está. A gente só pode falar da criança a partir dessa perspectiva da escola. E não é bem assim. Mas a instituição, né, ela tem regras, a gente tem que ter aquele comportamento formal, né? Por mais que seja. Não, a criança não pode ser tão livre assim. E eu acho que a gente conseguiu construir lá no Serviluz um espaço onde as crianças podem estar colocando outras coisas que às vezes, outros assuntos, temas, questões delas, de entendimento que elas têm sobre o assunto, que às vezes não tem espaço para discutir na escola nem dentro de casa. E eu acho que isso acontece independente da classe social. Eu não tinha muito espaço para conversar algumas coisas dentro de casa com minha mãe, com minha avó, né, que foram meus mais constantes na minha vida. E lá a gente dá essa abertura para falar da sexualidade, para falar da religião. A gente tenta ser neutro no sentido de não julgamento moral. Um dia desses perguntaram para uma criança que tinha, uma criança não, um adolescente, que começou a participar de facção e colocaram estavam no projeto, foi, não sei o quê, e eu acho que não é bem por aí, né? A gente tem uma realidade socioeconômica cruel mesmo, assim, de falta de oportunidade, de uma educação muitas vezes sem qualidade, precarizada, com o intuito mesmo de ser precarizada, porque eu acho que continua ainda uma história, né, da escravidão de outros modos, mas no tempo atual ainda a gente vê isso a todo instante. O capitalismo incluiu dentro dessa relação racista. Né? O Silvio Almeida falou, desculpa, na live dele sobre isso, né? Quantas potencialidades na juventude negra existem e são massacradas, e são violentadas, e são mortas, né? E como isso também faz parte desse racismo estrutural que ele fala também. Sim, sim. Eu não estou tacando pau na escola, entendam. Mas não, sim. Mas eu concordo. Mas eu concordo porque são críticas construtivas, não são críticas destrutivas, digamos, né? A escola tem que ser repensada, e a gente acredita nisso também, porque a gente está todo mundo aqui. É isso aí, Paulinha. E a escola, o que é mais louco que eu acho, Paulinha, que essa escola que a gente está falando aqui, primeiro, meus alunos, a exata escola que eu tive há 30 anos, aí começa alguma coisa errada, né? Que a minha escola foi muito parecida com a do meu pai e do meu avô. É o mesmo modelo, e se você pegar algumas coisas, são muito parecidas, né? E essa juventude de hoje, com muito mais acesso, muito mais informação. Cada vez, não sei se a Rafa passa por isso, dando aula também para essa galera mais nova, a dificuldade que é acessá-lo, de manter o interesse naquilo que a gente está falando, porque está fora de contexto para eles também, né? A escola não e eles têm informação o tempo todo. Se eu falar de química, eles podem pesquisar no Google e tem milhões de vídeos, aulas para eles verem, conteúdo. E aí,
a escola tem outro papel nesse sentido, mais de guiar, fazer uma curadoria de conteúdos, algo mais no sentido mais de construção de saberes do que repassar, porque o saber está aí, gente, na internet, para qualquer pessoa, é na palma da mão, né? Então, se a escola for uma reprodutora, ela vai perder e já está perdendo muito feio, né, para os youtubers. Assim, para mim é muito claro isso. Eu fico mais com a sensação que é aquele indivíduo que está ali no recipiente, né, muitas vezes. E não uma educação mais crítica. A gente está questionando algumas coisas históricas. Isso não acontece, né? Eu não sei, assim, eu não lembro. Tudo bem que eu sou uma pessoa bem avoada. Eu tinha muita dificuldade no colégio, porque eu era aquela pessoa que sempre estava viajando na batatinha. Mas das minhas memórias eu não lembro. E era até a criança estranha, porque eu não estava dentro daquele mais estudiosa, inteligente. Nunca rolou isso comigo. Então, assim, isso despotencializa, como eu falei, né? Às vezes a pessoa é super criativa, mas ela expressa a criatividade da maneira que o professor espera, não daquela maneira padrãozinho, e isso se perde porque ela começa a ser tolhida de, você não pode estar no meio da aula, você tem que estar olhando para cá, né? Uhum. A energia louca, assim, querendo mexer em construir tudo, uma criança de 3 anos, não, você tem que ficar sentada colorindo. O espaço físico é limitante, né? É o mesmo modelo de espaço físico, um atrás do outro, naquela sala. É complicado. São muitas barreiras que precisam mudar, mas a inércia social é muito grande nesse momento, né? Para não mexer nesse modelo de escola e tal, complicado. É uma pequena prisão, né? Acho que ficou eu acho que tem uma pesquisa que as crianças nos Estados Unidos passam mais tempo dentro de sala de aula do que os presos. Assim, os presos eles têm mais tempo ao ar livre do que as crianças, né? Isso é muito absurdo. Assim, é como se fosse realmente uma prisão, né? Sim. Eu acho que é pensar, né, em outros modos, outros modelos, construir, desconstruir, construir de novo e desconstruir, porque eu acho que não para, né? Esse movimento ele vai ser contínuo. Da mesma maneira como eu tenho um pensamento que a gente tem que ser econômico. Eu não estou nem falando que tem que ser assim, socialista nem capitalista. Eu acho que a gente podia mesmo, em determinado momento da sociedade, da história, começar a pensar outros modelos e ir tentando, e que não der certo, aprendizagem, vamos fazer diferente. Né? E esse eterno movimento de construção e desconstrução. Para a gente conseguir chegar a um momento que não... Sim. E aí, gente, só para avisar que a gente está entrando na última rodada de perguntas. Desculpa, Paquito. Acho que chegou atrasada. Mas só para avisar que a gente está entrando agora na última rodada de perguntas. Aqui tá com lagzinho. E aí, pode começar, Paquito. Só para a gente já ir finalizando esse momento com a Paulinha também. Pode falar, beleza. Paquito. Beleza. Pois então, ixi, aqui tá com lagzinho, ó, agora que tu foi falar. Ei, aí assim, nessa fala aí, né, eu me lembro muito que, tipo, eu nunca fui muito quieto, não, né? Eu sempre fui meio daqueles serelepezinhos, assim. Só que aí, eu sempre também gostei de várias coisas, né? Eu sempre fui muito curioso. Eu chegava assim, aí, vixe, o que é isso aqui, o que é aquilo dali? Perguntava, e o pessoal, meu irmão, esse bicho tá enchendo o saco. Aí eu comecei a dormir. Porque eu via que eu acordava, enchia o saco da galera. Aí o pessoal começou a brigar comigo também, tá ligado? Assim, tipo, então, eu não podia ficar acordado perguntando e não podia dormir. Aí eu, porra, para que eu vim pra essa escola? Então, eu ficava muito com isso na cabeça, né? Mas é um rolê, assim, tipo... você vê, assim, hoje em dia, cada vez mais essa necessidade de se criar novos espaços, né? E aí a gente sai desse espaço de criança. Tem muita gente hoje até falando que em todo adulto tem uma criança, né? Aí, assim, tipo, em várias terapias holísticas a gente vai falar sobre isso, sobre a criança interior e sobre a necessidade de você conversar com essa criança para entender mais sobre seus espaços criativos e tal. Então,
Então, esse movimento de dar espaço de liberdade para que a pessoa possa criar da sua maneira e assim, possa receber, possa estar ali participando da sua maneira e tal, assim, é uma coisa assim, gigantesca, né? Gigantesca, assim, gigantesca para a construção dessa nova história, para a construção que é tão necessária, né? Tipo, ver os pontos que aconteceram, tudo que errou e tal, e chegar assim, mesmo coisa, então bora se juntar aqui e se juntar nós mesmos, assim, vamos construir aqui o nosso rolê, né? Nossa ideia, nós juntos aqui. E aí, assim, tipo, nesse último espaço de fala, na verdade, é agradecer, Paulinho, assim, né, pela essa fala aí. E como que tu acha esse espaço de construção coletiva, assim, eu deixar essa bomba para ti, assim, tipo, como se faz essa construção coletiva dentro da cidade? Eu acredito que ambiente habitável, né? Ambiente habitável é ambiente coletivo, né? Assim, aí, mas é isso, valeu, Paulinho, valeu mesmo aí, velho. Não, que é isso, foi um prazer. Assim, eu não tenho, eu vou ser bem sincera. Eu acho que as pessoas deveriam tentar mais. Às vezes eu acho que tudo que a gente construiu foi de maneira tão simples, mas para algumas pessoas não foram tão simples, é bem mágico o que a gente fez, o que a gente ainda faz. Mas o que a gente fez, a gente meteu assim, lá, né? A gente não tinha espaço, a gente conversou com lideranças para ocupar o espaço onde já haviam outras atividades, né? E a gente deu a nossa mão de obra. Olha, a gente sabe fazer isso aqui é o que a gente faz. E a gente foi indo e a coisa tomou, como eu disse, né, um outro rumo, um outro sentido, atravessou a gente. Eu falo assim da criança, é realmente uma produção de uma lógica que a gente tem desde sempre, que é infância, né? Adolescência, houve um corte. Não existe um corte de idade. Nós somos atravessamentos, né? Assim, até atravessamentos de tudo que a gente foi, o que a gente vai ser, o que a gente vai deixar. Porque a gente faz bem bonitinho, né? O corte. É a criança, é a vida adulta, como se a gente ligasse um botãozinho. Não, agora eu sou adolescente. Então, acho que essa busca da criança interior é porque a criança está aqui, a infância está aqui. Eu sou a criança, sou muito moleca. As brincadeiras assim, de vez em quando, tipo, 30 anos na cara e fazendo as brincadeiras bem ótimas, que eu adoro. Mas foi bem isso mesmo. A gente não tinha dinheiro, a gente ainda não tem dinheiro. A gente manteve as atividades com muitas parcerias. Começamos a vender as blusas, que foi algo que manteve, né? Ganhamos um edital. Eu não estou mais, digo assim, numa direção. Hoje em dia eu estou só como pesquisadora. Então, algumas informações atuais eu não sei tão atualizadas, assim. Foram construções mesmo de ir lá, meter as caras, estudar para também não estar falando besteira para as crianças, ou acabar, como eu coloquei antes, né? Falando algo que magoe porque não é da minha realidade, e às vezes eu ainda não tenho essa percepção. Mas foi o bicho doido, né? Vocês estão doidas, vocês estão lá de luz. E quando a gente coloca essas crianças nos carros para fazer passeio, para levar para o cinema, parque do Cocó, vocês estão muito doidos. Criança, olha a responsabilidade. A gente faz isso tudo com autorização dos pais, tá? A gente faz um documento, uma burocracia. Não é sequestro, não, né? Não é assim, não. Chegar, ainda mais porque é o filho dos outros, né? É uma pessoa A gente é doida, mas não é irresponsável, né? Isso. De levar para Sabiaguaba. Mulher, olha, esses meninos descem as dunas da Sabiaguaba. Né? A gente não sabe onde era criança. A coisa mais linda. Então,
Foi bem isso mesmo, de meter as caras, de ser doida, eu vou nessa loucura mesmo, acredito nisso. Continua nesse momento de pandemia, é difícil, porque a gente se desmotiva, né? Politicamente, eu deixei de seguir várias, porque eu não estava aguentando mais, né? Mas ao mesmo tempo que eu ficava muito mal, eu olhava livros que eu gosto, lia Manuel de Barros, que eu acho que sempre traz uma infância que eu admiro muito, para potencializar que a gente precisa estar aqui, se a gente as coisas não mudam. Aí que não mudam mesmo, né? É necessário se fazer presente. E aí, Paulinha, a minha pergunta, ela é bem introspectiva, assim. Que mensagem você daria para si mesma quando você estava iniciando? Assim, o que é que você falaria? Você daria dicas, sugestões? Porque eu estava me perguntando muito, assim, o que é que eu falaria para eu mesma, para eu, assim, agora, quando eu comecei a trilhar esse caminho mais do social também, eu daria alguma dica para eu mesma, assim, Rafa, tenta fazer isso. Desde ser doida, mulher, vai para aí, não. Rafa, não, eu acho que eu não falaria nada. Porque eu acho que as coisas aconteceram, não foram. E aí que está a potência, aí que está o devir, a criatividade. São encontros que não são prometidos. E aquela ideia vem daquele encontro naquele exato momento, né? Tanto que eu não era da social, eu era da organização da área de recursos humanos, né, dentro de empresa. E eu estava muito insatisfeita, eu já era contratada antes de me formar, mas no último eu pedi demissão. E só para vocês pegarem assim, a viagem de como que foi que aconteceu, todo o rolê, quem eu sou, de rolê. E foi num dia de Estoril, que é quando as ondas estão enormes, que eu conheci a Yara. A coisa rolou. A gente começou a falar dos interesses, ela também é da psicologia, eu não sabia, mesma faculdade, anos próximos, eu entrei antes dela, mas assim, bem próximos. E mulher, não tinha como eu dar um toque para a aula de antigamente, ei, vai conhecer fulana de tal, e vocês vão fazer um rolê massa. Eu acho que não, é mesmo pegar o que vem e transformar algo desse encontro. Bem isso. Legal. Perfeito. Paulinha, assim, o que eu vou te perguntar, na verdade, é algo que a gente normalmente pergunta no começo. Mas vai dar certo, eu acho que vai ser legal. E depois de tudo que a gente falou, por que tu acha que te taxam ou te taxaram e continuam taxando como doido dentro da sociedade? Na tua opinião, por que isso? Porque eu sou uma sonhadora. Porque eu acredito que a gente pode mudar alguma coisa. Eu acredito que a gente pode se desfazer de determinadas estruturas sociais que são como se aquilo ali já existisse anterior à Terra. E não existia. Isso foi uma construção social. É difícil, Por quê? Porque a gente está dentro também dessa estrutura de subjetividade capitalista. Por mais que eu não goste capitalista, eu estou nessa economia, eu faço parte disso, né? A todo tempo o capitalismo está ali, ó, me seduzindo, todo instante. Mas eu acho que a gente pode pensar, por isso que eu falei, eu acho que as pessoas deveriam se abrir mais para pensar outras possibilidades de um sistema econômico que seja mais para a maioria da nossa população brasileira. Massa. Legal. E agora a gente vai entrar na nossa rodada de considerações finais. E aí cada um vai falar o que ficou no encontro ou algum comentário. E aí no final a gente termina contigo. Pode ser? Oi. É porque tem aqui um Hugo que ele fez uma pergunta, Hugo Lucena, mas eu nem entendi tão bem. Hugo Lucena? Não apareceu aqui para mim. Tá aparecendo aqui. Hugo Lucena. Teófilo, existe um questionamento com a meninada. É o Teófilo, não? Sobre o nome. Mais engraçado.
reproduz a colonização e que tem no emprego o único passaporte possível para o bem viver, ou a proposição de alternativas para o futuro delas. Se você quiser comentar, viu? Agora não tem problema, faz as considerações finais. É porque realmente aqui na plataforma não apareceu. O último é o Lucas Saboia. Eu acho que deve ter dado algum Paulinha. bugzinho. Mas pode comentar se você quiser. Aí depois a gente faz as considerações finais. Oi, Rafa, Paquito. Você estava perguntando da pergunta dele, era? Para eu tentar responder, né? Assim, ele está perguntando se o emprego é a única forma possível para o bem viver. Bom, dentro da nossa realidade, né? Eu acho que eu respondi quando eu falo que a gente está num sistema capitalista. É lógico que a gente pode diminuir a dependência desse sistema, né? A gente vê aí o MST com plantação, se alimentando várias pessoas, sem depender de forma tão direta e tão vinculada com o capitalismo, com a ideia de capitalismo, que é do emprego, né? A gente tenta colocar outras possibilidades de emprego, como o dono do mercadinho do bairro. Eles gostam muito de surf. Tem uma vez que a gente levou o Rafael da No Flat, não sei se vocês já ouviram falar do Rafael, ele é shaper. Então, ele foi falar da possibilidade de uma ideia ainda de estar dentro do surf, mas outras possibilidades. O surf profissional, né? Ele foi falar sobre fazer prancha. E ele começou de uma maneira bem simples, ele não tinha tanta grana para os materiais. E hoje certo, né? As pranchas que ele faz. E a gente já teve essas conversas, né, sobre essa orientação profissional com as crianças, pensando nessas outras perspectivas, outros empregos. Não é só o médico, ou o veterinário, ou o advogado, né, que é uma profissão de valor. Inclusive, a gente está sofrendo, a gente das ciências humanas, todo tipo de porrada e bomba, porque estão desconsiderando como se não fosse uma ciência. E volta lá, né? Como vocês estavam falando da escola, se a gente não tiver um entendimento de comportamento, das relações, pode ser o melhor médico. Se ele for numa tribo, provavelmente vão escutar o pajé. E se o médico não tentar se alinhar ali com a cultura daquele povo, é mesmo que nada. Ele pode ser o bambambam Mesmo que nada. galáxias, é mesmo que nada. Então, a gente também fala assim, das profissões que existem no território. Acho que é isso. Perfeito. Gente, eu gostaria até de pedir desculpas, porque realmente o não apareceu aqui para mim, por isso que eu não consigo nem compartilhar o teu questionamento. Foi algum erro da plataforma mesmo. A próxima vez vai tentar ficar monitorando melhor, né? No YouTube mesmo, que normalmente quando você comenta, aparece aqui para mim. Mas... foi porque, como o Hugo já participou, aí sabotaram ele, né? A Bayer, né? Tá sabotando. A Bayer Monsanto. Foi a Bayer. Ô, comédia. Pois, gente, a gente vai entrar... Pois é, eita. Hugo, não se preocupe. Muito obrigada, Paulinha, por você ter visto, viu? Me desculpe. Não, tranquilo. E agora a gente vai entrar na nossa rodada de considerações finais. E aí a gente termina contigo de considerações. Aí, se você quiser falar da campanha, falar do que ficou, o espaço é seu. E aí a gente vai começar com um dos... Oi? Os Rafas que falam ou sou eu? São os Rafas, e aí a gente finaliza contigo. Tu finaliza, mano. Pronto. Rafas... Pronto, eu posso começar aqui. Paulinha, só agradecer. Foi muito, muito legal a discutir, principalmente essa ideia da infância, uma coisa que, como a Rafa fala, é muito pertinente e necessário. A gente tem que repensar a forma de educar, de conviver, de ouvir, de cuidar, né, dessa geração.
Porque a nossa, eu posso falar pela minha, que está um pouquinho antes da de vocês, não deu muito certo para o planeta, não, né? Vamos ver se as próximas... né? Essa é a realidade. Eu não A posso me culpa é eximir sua, disso Rafa. também, É não. complicado isso aí. Exatamente. Tô brincando, Falar, gente. não. E é isso, eu acho que é uma discussão que tem que participar do nosso dia a dia, não só ficar para uma conversa como essa, né? A gente tem que começar a olhar para as infâncias e para todas elas e repensar o que é que a gente pode fazer, pelo menos para não atrapalhar, né? E, se possível, contribuir. Foi massa. Muito legal estar essa conversa contigo. Valeu. Valeu. Rafa Paquito? Pois é, agradecer também aí, né? Acho que quando começaram com a ideia aqui de vamos trazer pessoas para conversar aqui, né? Para a gente falar sobre cidades habitáveis. Então vamos trazer pessoas aí que chegam com essa proposta de cidades habitáveis aí para cantos onde essa proposta aí, assim, tipo, normalmente não é vinculada, né? Assim, não é, sei lá, não é mostrada, assim. Hoje em dia a gente vê muitos cantos, né? Você vê a Biblioteca Adianta fazendo os contos com Congo, assim, uma coisa maravilhosa, assim. Você vê lá o trabalho com os Três Mares, assim, você vê muitos cantos, assim, trazendo essa perspectiva de, não, galera, a gente pode viver bem, assim. E aí minha consideração é falar, assim, tipo, quando você falou das possibilidades de novas formas de enxergar, a gente fala de empregos capitalistas aí, né? Mas existem milhares de formas de você gerar produções, né? E dentro do seu ambiente e também enxergar que a sua produção ela não precisa ser voltada para você, né? Você pode fazer uma produção para o coletivo, assim, né? A sua produção está vinculada a todo o complexo, assim. Aí, obrigado, Paulinha, aí, véio, foi maravilhosa aí, véio, foi muito massa mesmo, assim. Porque acabei ficando um pouco mais calado, mas é porque eu tava assim, observando, caralho, é mesmo, né? É isso aí, é isso aí. E eu assim, escutando vocês, é isso aí, eu concordo com isso aí. Mas muito massa aí, assim, tipo, repensar a poesia das nossas crianças, né? Repensar a poesia. Sim. Gente, Pronto, Paulinha, esse momento tá seu agora. Não, eu queria agradecer, eu acho que é importante. Às vezes a gente fica pensando, mas todo mundo aqui estuda áreas diferentes, mas a gente precisa ter diálogo entre as áreas diferentes, né? É isso que vai construir algo coletivo mais habitável para todos nós. A gente tem essa construção, esse pensamento. Eu espero ter contribuído realmente de alguma forma para falar sobre essas relações, essa produção de subjetividade capitalista, né? Vou tacar o pau no capitalismo. Tamo junto. Da próxima vez que a Paulinha perguntar, alguém vai cortar ela aqui, né? Nóis. Tô montando meu antinegócio, quer ser minha antissócia, né? Não, é muito engraçado. Eu passei muito tempo chamando a Yara de sócia. Aí ela fala, mas sócia isso é de grandes empresas. Aí eu, mas tem a sociedade na loucura de estar fazendo isso aqui. Então, eu tenho que fazer essa piadinha. E é importante realmente a gente estar pensando isso, assim. Pensar numa participação política dessas crianças. Teve a Marcha pela Periferia, criança que está colorindo o gênero, que é parte do curto gênero, não sei se vocês sabem desse evento, coisa mais ativa, ele andava, e ele pegava o cartaz, e ele gritava, então, assim, já existia uma movimentação dele nesse... E é interessante, eu acho, estar participando, para estar entendendo, né, o que está acontecendo ao redor, e a percepção delas. As percepções são independente de ser uma criança ou adulto, mas existe uma percepção de mundo ali, né? E eu agradeço pelo convite. Falo pelos cotovelos, adoro falar, então foi ótimo, bem interessante. E Pois, fica aí as dicas, né, de leituras, que não sei se o pessoal pegou, vocês depois dizem. A gente pega contigo e aí a gente bota aqui para ficar bem direitinho.
Até se Pode você postar quiser no link, recomendar né, outras como- coisas também, não tem problema. O Paquito pode Faz pegar aquele contigo. postzinho. Só rapidinho, Cidades Invisíveis também, eu vou fazer o. é massa esse livro. Ele fala de várias cidades, de várias possibilidades, é bem interessante. E eu É do Calvino? Desculpa, é porque quando tu falou, o autor cortou. Ítalo Calvino. Ítalo Calvino. Eu já li, é muito bom esse livro, verdade. E eu acho que isso aqui todo mundo já lê para o fim, para adiar o fim do mundo, né? Do Ailton. Mulher. É muito bom. E ele fala umas coisas assim, tão simples, mas que você fica, gente, como é que ninguém fala isso, né? Ele é excelente, o Krenak. Gente, eu queria muito agradecer a Paulinha por sua participação, por ter disponibilizado esse tempo para estar aqui com a gente. Com certeza você contribuiu, porque a gente nunca tinha discutido ainda sobre infância, né? De fato, assim, como a gente falou, parou hoje para falar sobre infância. Então, com certeza foi uma grande colaboração, porque a gente precisa falar de infância, porque falar de infância é falar de futuro. E a gente precisa pensar no futuro para a gente ter essas cidades sustentáveis, cidade mais ecológica e harmônica, né? Você também fala de presente, muito desse presente. Também, com certeza. Agora já está mudando, né? Sim, com certeza. Com certeza. Então, a gente está finalizando hoje mais um Bichos Doidos. Quem gostou, curte aí o nosso vídeo, segue a gente no nosso canal para a gente saber se vocês estão gostando ou não. Quem quiser conhecer mais a Paulinha também, a rede dela está aqui na descrição do vídeo do YouTube. E semana que vem tem mais. Próxima semana também é outra mulher, a Angeline, lá do Conjunto Palmeiras. E aí a gente vai estar no domingo anunciando como é que vai ser, quem é a Angeline. Então fiquem ligados e até a próxima. Tchau, tchau, gente. Valeu, gente. Massa. Valeu. Gente, calma. Desligou? Tá indo. O sorriso aqui, ó. Ficou gelando, né? Tá dando cãibra. Não, está indo aqui.